Olá, eu sou Angélica Valverde, trabalho com terapia regressiva e captação psíquica. Eu deixo na descrição do vídeo explicações para você, caso você tenha interesse a respeito desse trabalho terapêutico. Essas duas técnicas, elas promovem o acesso de vidas anteriores. Essas vidas anteriores, né, as nossas personalidades de outras vidas, também chamadas personalidades múltiplas ou elementos conscienciais, estão existindo paralelamente à nossa existência. Elas estão vivendo seus dramas ainda num outro campo vibracional e nos afetam. E determinam, às vezes, formação de sintomas em nossa vida atual, repetições de conduta, sempre muito apegadas a um molde, a um modelo de funcionamento psicológico que vai determinando as relações, as andanças pelo planeta, o apego à posse, a busca pelo ouro, já de tantos milênios, o domínio sobre outras raças do mesmo planeta tentando dominar outras raças, onde não existe uma irmandade que se une para o bem de todos, onde não existe predominantemente, vamos dizer, não é que não exista, mas não é predominante, senão o planeta estaria diferente. Não existe então esse movimento de todos somos um, todos queremos o mesmo bem-estar, como podemos avançar, inclusive, principalmente, interrompermos a roda reencarnatória e tomarmos posse da vivência de sermos centelhas da fonte. E a centelha da fonte não tem uma identidade. Eu estou conectada à centelha da fonte, mas eu sou uma personalidade. Então, esse padrão repetitivo fala de nossa atuação. Estamos sós nessa atuação? Não. Existe um domínio de raças, no meu entendimento, e eu acredito nisso, você pode discordar, mas eu acredito que existe um domínio de outras raças, isto é, não humanas, sobre a raça humana, que também contribui para que façamos essa repetição de conduta vida após vida, e um apego à vida material que traz também o medo da morte, porque é tanto apego ao conhecido, a nossa vida no planeta Terra, isso aconteceu em outras existências também, e portanto então surge um grande medo do fim daquilo que é conhecido, que é esta vida física. Vejam como nós estamos inconscientes ainda da verdade, da realidade, senão não temeríamos a morte. Enfim, essa repetição de condutas, de apegos, inclusive aquilo que dana nosso corpo físico, nós vamos vendo em várias existências, vícios, atitudes impensadas, a agressividade, quer dizer, o impulso agressivo presente no ser humano é intenso, ainda que haja amorosidade, o impulso amoroso, sim, mas o impulso agressivo, ele fica bastante predominante, até imperceptível, porque nós olhamos, especialmente neste momento onde a Terra se contorciona, nós percebemos o nível de agressividade da raça humana bastante alto. Enfim, vários fatores contribuem, eu não vou entrar nisso. A minha questão é: o que acontece que nós somos reféns e não conseguimos ter um autodomínio, um autocontrole que precisaríamos ter
para interrompermos tantas voltas a este planeta e a este corpo físico que adoece, que é bastante precário. E pensando nisso, refleti também, e esse é o ponto que me deixou intrigada e até de certa forma animada, que é pensar em como podemos combater esse nosso estado de dependência, que não é uma dependência emocional, uma dependência geral, uma dependência como ser no planeta. Nós, como seres habitantes desse planeta, estamos reproduzindo milenarmente uma dependência do outro, de um grupo, de um reinado, de um governo. E aí as religiões, elas têm um papel muito importante nisso. E essa ideia desse Deus das religiões, que eu entendo que não é a fonte criadora, não é a fonte que tudo é, o onipotente, onisciente, incognoscível, esse Deus das religiões também promove essa condição de dependência. E aí vocês podem buscar material a respeito sobre Jeová, Javé, enfim. Nós ficamos numa conduta aguardando que nos digam o que temos que fazer, aguardando se vamos ser perdoados ou não, se temos que pagar uma penitência ou não, se estamos cumprindo o nosso papel em mais esta vida para aqueles que são reencarnacionistas, e o que estamos repetindo, e o karma, e o umbral, e pagar o karma e tudo isso. E aí em cada religião nós vamos ter mais do mesmo. A dependência e o autoflagelo. Uma forte tendência apregoada, veiculada em relação ao meia culpa, minha tão grande culpa. Eu venho falando disso nos vídeos e até no Instagram. Meu Instagram está aqui abaixo do vídeo, se você quiser conhecer. E ficamos sempre crianças, com um pai que castiga, um pai que pune, que põe de castigo, que pede sacrifício. Esse pai pediu que Abraão matasse seu próprio filho. É um pai que assusta, que amedronta. É um pai que promove a baixa autoestima. Porque filhos com baixa autoestima podem ser mais controlados. Esse é o pai das religiões. E até nos confunde porque é o todo misericordioso, mas ao mesmo tempo pune. Então, a nossa conexão mais pura, mais livre de interferências complicadas, para não dizer nefastas, é a nossa conexão com a fonte criadora. Totalmente desvinculada de qualquer religião. Então, para que eu possa me sentir e tomar posse dessa filiação, eu preciso reconhecer a fonte em mim. E eu preciso então começar a deixar a dependência.
de grupos, de alguém que diz que as coisas são desse jeito porque tem toda uma obra dizendo aquilo. Vamos tomar cuidado com isso cada vez mais. Esse despertar vai nos retirando desse mundo mais limitado, fechado, com dogmas, regras, preceitos aprisionantes. E a minha proposta nesse vídeo, eu tô chegando lá. Tenha paciência que eu tô chegando lá. E se você já tá gostando do conteúdo e não deu gostei, faça isso agora. Nós precisamos trabalhar essa dependência e começarmos a sermos mais donos de nós mesmos. E descobrirmos aquilo que nos faz bem e que, lógico, está vinculado ao que é saudável, aquilo que não faz dano ao nosso corpo físico, ao nosso campo mental, aquilo que nos faz bem. A nossa conexão com a natureza, por exemplo, que se perdeu demais. A autonomia de termos o pensamento próprio e de cuidarmos de nós. E agora eu vou falar sobre o nosso processo de defesa espiritual. Quando eu falo espiritual, estou me referindo a um campo sutil que não é o material, da matéria que nós conhecemos como essa cadeira, o meu corpo físico. Defesa em relação àquilo que vibra num campo onde a velocidade das partículas que formam esse campo é muito mais intensa do que a velocidade das partículas que formam a matéria, que é material no mundo de terceira dimensão. Então, quais são os ataques mais frequentes que sofremos e que atrapalham demais a nossa paz de espírito, a nossa evolução espiritual, paz para estudar, paz para descobrirmos a nossa vocação, para entrarmos em contato com o nosso eu superior e então nos dirigirmos a um caminho que é o mais saudável para nós e o mais livre de tudo isso que eu citei antes. Vivências que tragam a possibilidade de estarmos livres desses ataques que vêm, por exemplo, ataques vindos de outras raças, fora da Terra, que não fazem parte do planeta, ou que podem estar no planeta ocultos, mas que têm um outro formato físico, vamos chamar assim, um outro grau evolutivo, um outro tipo de consciência, e que sim atacam seres humanos. Inclusive, frequentam nosso quarto à noite quando estamos dormindo e estão por aí. Os ataques que vêm de entidades que têm forma humana, que são desencarnados, que já viveram na Terra e que são funcionários de seres humanos trevosos que habitam o mundo espiritual. Então, quando alguém paga para que seja feita uma magia, seres humanos desencarnados, apegados a essa tendência maléfica, vão ser funcionários de um chefão no mundo espiritual e vão atacar seres humanos encarnados, destruindo bens, relacionamentos, saúde física, né? Então eles são contratados, eles estão promovendo um trabalho, um serviço, estão cumprindo uma função. Precisamos estar atentos a isso para também nos defendermos. E também nos defendermos das aproximações de entidades que
que estão confusas, perdidas, perturbadas psicologicamente e que também interferem no nosso campo. O que tem a ver eu falar da nossa independência e de criarmos uma mente própria, sem dependermos de tantas orientações deste grupo ou daquele, desta religião ou daquela? Eu estou falando de nós começarmos um processo de trabalho interno, de nos consultarmos através da meditação, através de nos retirarmos deste mundo barulhento, entrarmos em contato conosco e ouvirmos o que o meu ser busca para estar bem. Que maneira eu escolho para me defender desses ataques, para perceber melhor esses ataques? Onde está a minha força? Por que tanto medo? E eu sinto medo, muitas vezes, em função daquilo que eu percebo em termos de presenças. Mas nós precisamos trabalhar esse medo e fazermos um enfrentamento. Cuidarmos da nossa mente e das nossas emoções. Essa é uma forma importantíssima de defesa. Cuidar do que pensamos e sentimos, daquilo que falamos. E noto isso em mim, vamos cair várias vezes e nos levantamos e começamos de novo esse processo. O importante é não interrompermos esse processo de aprimoramento, baseado num desejo de libertação de todas essas amarras que eu citei há pouco. E então nós vamos descobrindo maneiras de cuidarmos de nós, do nosso campo energético. É disso que eu estou falando. E o nosso corpo físico inevitavelmente vai se beneficiar também. Então, o que faz sentido para você quando você percebe energias densas no seu entorno? É fazer uma oração? Você pode criar a sua oração para começar a sair das orações tão quadradinhas? Você pode fazer você pode se comunicar com algo que você entenda que é elevado, que faça sentido para você, com as suas palavras. É dessa autonomia que eu estou falando. Você se dá bem, confia e percebe o efeito de banhos de limpeza? Eu percebo em mim o quanto me faz bem tomar banhos de limpeza, com plantas, com sementes, enfim. E isso, os ingredientes desses elementos, dessas ervas, vão interagir com o meu campo sutil e eles vão fazer uma faxina. Eu então vou me sentir muito melhor. Mas eu escolho, não é porque alguém mandou, porque alguém disse que eu tenho que fazer. Eu entro em contato comigo e decido se eu me afino com cristais, por exemplo. Tem pessoas que não sentem nada ao segurar um cristal. Tá tudo bem. Que cada um possa se perceber mais e buscar os elementos e as maneiras que mais se afinam com o seu ser. E que possamos empreender diariamente uma busca desse tipo. Sozinhos, inclusive. Se você gosta de grupos, tudo bem, mas cuidado com aquilo que é colocado de modo idêntico para todos. Eu também fiz parte disso, mas mudei.
E agora, quando eu atendo pessoas, eu oriento: olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas a pessoa vai escolher o que faz sentido. E nós notamos, de modo geral, na humanidade, um grau de infantilidade que aparece na dependência, de que um chefe religioso, um grupo religioso diga o que temos que fazer, que tratamentos temos que fazer. Olha, isso não é bom fazer, hein? Olha, você deveria fazer tal coisa. Olha, isto não. Vamos nos desapegando disso. Eu estou nesse processo. Eu estou no processo. E por isso estou compartilhando com você que chegou até aqui nesse canal. Para que você possa se consultar e pensar, por exemplo, nossa, eu vejo um pessoal aí que adora fazer defumação na casa, mas eu prefiro limpar minha casa mentalmente, com cromoterapia. Qual o problema? Provavelmente tem diferenças? Provavelmente. Mas isso quer dizer que só vai limpar se você fizer a defumação? Você pode dar comandos em voz alta na sua casa e emitir vibrações do seu campo, e aí você vai percebendo uma coisa diferente em você, uma vibração que toma conta e você vai emanando nas paredes, no chão, nos móveis, através das suas mãos, visualizando um facho de luz e fazendo essa limpeza. E depois você observa que essa limpeza, o resultado dessa limpeza é perceptível para você. E aí você descobre que não precisa só fazer a defumação, ou esse não é o único meio. E eu tenho experimentado isso e é muito interessante. O quanto nós vamos tomando consciência do nosso poder pessoal, porque estamos conectados com a fonte que tudo é. Quando nós emanamos energias, nós vamos nos dando conta da vibração que há em nós. E podemos fazer experiências. É isso que eu tenho feito, experiências. Usando o meu mental e o meu coração, a energia aqui do meu chakra cardíaco. Por exemplo, abrindo uma luz fortíssima e emanando em todo o meu quarto, por exemplo, antes que eu adormeça. Lembrando que eu estava falando dos ataques que vêm de fontes diferentes, o objetivo pode ser um pouco variado, mas é nos acovardar, nos intimidar, fazer apagar a nossa luz. O objetivo é que a nossa luz se apague, que a nossa potência esmoreça e que nós nos sintamos novamente impotentes e que vamos então, que possamos então empreender um movimento de buscar aquele que sabe, aquele que vai me orientar e dizer como eu tenho que fazer. Nós só vamos evoluir, só vamos nos libertar quando assumirmos o nosso poder, quando cuidarmos dessa dependência. Então, se faz muito necessário que cuidemos das nossas energias, isso é inegável no meu entendimento. Quanto mais você cuida, mais perspicaz você fica para perceber as energias da sua casa, a energia de pessoas. E aí você pode também pensar a respeito e avaliar como você vai se proteger disso. Então nós vamos desenvolvendo uma capacidade de percepção mais refinada daquilo que é extrafísico. E quanto mais eu percebo o que é extrafísico, mais eu tenho condições de me defender, me proteger, de discernir
do que eu preciso me proteger, inclusive, e o meu contato e o seu aí, com o seu eu superior e eu com o meu, também potencializa tudo isso. Eu vou dizer que é a base de tudo isso, porque o nosso eu superior é a centelha em nós. Alguns chamam de Espírito Santo. É a fonte criadora em nós. Então, quanto mais eu bato um papo com o meu eu superior, mais acesso a tudo que ele pode me trazer de informações eu vou ter. E isso eu faço no silêncio e na solidão. E aí daria um outro vídeo, e eu tô vendo que esse vídeo tá ficando longo. O medo da solidão. Os traumas que vivemos como crianças pequenininhas que se viram sozinhas também, no quarto, na casa, abandonadas. Esse trauma em relação à solidão, em períodos de muita fragilidade, contribui para que busquemos sempre estarmos em grupo e verificando o que as pessoas podem proporcionar para nós. Eu estou falando especialmente de grupos religiosos. Eu estou dizendo que é negativo estar em grupo religioso? Não, se isso te faz bem, tudo bem. Mas eu sempre considero a possibilidade dos questionamentos que podemos fazer. Eu posso estar num grupo religioso, não importa a religião, mas eu tenho vivências desse tipo que eu descrevi? Ou eu só fico dependente do grupo religioso e do que eles me orientam lá, na igreja tal, na casa tal que eu frequento? Então aqui eu não estou dizendo para você, saia de todos os grupos, não frequente. Eu estaria me contradizendo se eu dissesse isso. O que eu estou colocando é, reserva um tempo para você conhecer o poder que existe em você. Experimente sentir a sua aura, a sua vibração. Feche seus olhos, inspire e expire lenta e profundamente, se perceba mais. Para cada um vai ser diferente, por isso que não dá para eu dizer, olha, você vai sentir isso e vai ser assim, daí você faz isso, 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 isso. Senão eu estaria fazendo o mesmo. Se experimente, entre em contato com você. Descubra-se como um ser que emana energia o tempo todo, que tem uma aura imensa, enorme, colorida, cuja cor é variável e segue um padrão do seu estado emocional e mental. Conecte-se com você. Ouça o que o seu eu superior tem a dizer e escolha uma maneira sua de se proteger, de se limpar da densidade deste mundo. E que estudos você deseja fazer? E que momentos de descontração, de que tipo você quer ter para você? E que linha de pensamento faz mais sentido para você? É isso. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Quem ficou até o final, se inscreva no canal, é uma forma também de colaborar, porque esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Quando você se inscreve, quando você compartilha, né, a plataforma vai propagar mais o vídeo e outras pessoas vão refletir. Isso que eu acredito que você deve ter refletido ao me ouvir, principalmente se você chegou até o final. Eu deixo um abraço para você e muitíssimo obrigada.